A graça e a paz, irmãos. Hoje eu tenho um encargo assim que está pesando no meu coração para passar para os irmãos. E são coisas que eu tenho pensado, meditado, observado e assim, tem me preocupado bastante. A gente tem hoje um modelo de cristianismo diferente, muito esquisito. E às vezes eu fico me perguntando, meu Deus, o que é que está acontecendo com o nosso cristianismo? E são muitas mudanças, muitas transformações e que se distanciam do meu entendimento do verdadeiro e puro Evangelho. Eu estou me preocupando muito, principalmente com a parte do neopentecostalismo. Hoje tem surgido muitas coisas e a gente fica sem entender. Eu mesmo fico sem compreender. E do que eu estou falando? Eu estou falando de manifestações de irmãos na igreja, fora dela, e coisas que são feitas e que muitas vezes atribuem-se à unção do Espírito Santo. E eu fico me questionando muitas vezes, será que realmente isso procede do Espírito? E eu estou aqui não para criticar, irmãos, eu estou aqui para levar a gente a uma reflexão e para perceber, para que a gente tome cuidado de não ser enganado. Eu estou falando que pessoas que muitas vezes praticam determinada conduta, que elas estão querendo enganar as pessoas. Não, não é isso. Eu estou falando do perigo dessa mesma pessoa que está praticando aquela determinada conduta, que atribui a unção do Espírito Santo, ela está sendo enganada. E por que eu falo isso? Porque eu tenho visto muitas coisas, irmão. Muitas coisas esquisitas dentro do meio evangélico. E me preocupa. Por que me preocupa? Porque o Senhor Jesus Cristo nos ensinou que a gente conheceria a árvore pelo fruto. E muitas vezes essas pessoas que são ditas movidas pelo Espírito Santo não têm frutos que venham a convencer a gente de que aquilo que eles fazem provém do Espírito Santo. Então isso é sério, sabe, irmãos? Porque essa pessoa muitas vezes pode se achar muito espiritual e na realidade ela ser uma pessoa fraca. E isso a gente descobre quando acontece qualquer problema com essa pessoa. Qualquer diversidade, às vezes dentro de casa. E às vezes nela mesma. E a gente fica perguntando, onde é que está toda aquela fé que aquela pessoa manifestava? Que quando era para situações dos outros, ela tinha fé, ela era dinâmica, ela era crente. Mas se alguma coisa a tocou sua família, então ela se desmancha. E tudo aquilo que ela fazia, que praticava, já não tem tanto efeito na vida dela e na vida dos seus familiares. Porque a coisa que afetou a ela mesma de forma direta ou indireta. Vocês vão me compreender, vão saber do que eu estou falando. Eu vou tentar ser mais claro, às vezes até através de exemplos, mas eu temo que tem alguns exemplos que eu vivenciei, né? E assim, eu não estou querendo ofender ninguém, pelo contrário, eu quero que essas pessoas tomem consciência do que o que
ela pensa ser muitas vezes uma manifestação do Espírito Santo, não seja do Espírito Santo. Na melhor das hipóteses, seja da sua própria alma, do seu próprio entusiasmo, da sua própria emoção. E isso não tem valor nenhum contra as coisas da carne, contra o pecado. A gente sabe que há uma luta entre a carne e o espírito. E a carne não consegue. E se você se volta para a carne, você não consegue ser espiritual. Então a gente tem que se pôr no espírito para que a gente possa adquirir a verdadeira unção para poder trazer edificação para os santos, para os irmãos, para a igreja, para trazer muitas vezes a solução para determinados problemas, para trazer uma exortação, para poder trazer um conselho de Deus, tem que estar no Espírito, tem que vir do Espírito Santo. Então a gente sabe muito bem que a gente não pode fazer nada, absolutamente nada, se não for através de Jesus Cristo. Ele falou, sem mim nada podeis fazer. E é verdade. Sem o Senhor Jesus Cristo não podemos fazer nada. Essa mensagem, ela está baseada ou fundada num versículo lá que está lá na carta de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. O capítulo 12, o Paulo está falando dos dons espirituais. Vocês sabem que os coríntios eles se preocupavam muito em buscar os dons espirituais, especialmente o dom de falar em línguas estranhas. E o apóstolo Paulo veio orientá-los que o falar em línguas está no último item do rol dos dons espirituais. O apóstolo Paulo vem falar que procure com mais zelo os dons que podem edificar a igreja, podem trazer um benefício para a coletividade, para os irmãos. O apóstolo Paulo chega a falar no capítulo 14 da mesma carta que quem fala em língua edifica-se a si mesmo. Então é uma coisa entre você e Deus. E eu estou falando aqui do verdadeiro falar em línguas, não estou falando de coisas estranhas que a gente vê nas igrejas, não. Chama a atenção mais uma vez. Eu não acredito que todo barulho que se faz na igreja é falar em línguas, é línguas estranhas. Então a gente tem que atentar para isso. Então, e por falar em línguas, eu gostaria de fazer um comentário. Como é que você pode conceber, pode aceitar que uma pessoa está na igreja e está lá falando em língua, falando em línguas e está tomada de aquele êxtase e tudo? E daqui a pouco, quando acabou o culto, a pessoa está totalmente carnal de novo. É aquela pessoa intolerante, é aquela pessoa raivosa. Então, se você está num êxtase falando com Deus, a gente espera que quando acabar aquele êxtase, você tenha paz. Mas de repente você vê coisa diferente. Então, isso gera uma certa preocupação. Porque muitos dos irmãos buscam falar em línguas, mas para quê?
O apóstolo Paulo disse, olha, se você quer falar em língua, ore também para que você possa interpretar. Para quê? Para que traga um fim proveitoso. Esse é o ponto da mensagem de hoje. Esse é o versículo 7 do capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios. E eu vou ler. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para quê? Para o que for útil. Isso diz a versão corrigida. A versão atualizada diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Um fim proveitoso. Gravem isso. A manifestação do Espírito, ela visa um fim proveitoso. Então, se tiver uma igreja e todo o mundo começou a falar em língua que ninguém conhece, não está edificando a ninguém. No máximo, edificaria a cada um independentemente, mas não trouxe um fim proveitoso. A não ser que tenha alguém que interprete a língua para que a igreja receba edificação. Foi isso que o apóstolo Paulo orientou na carta aos Coríntios, porque eles eram muitos infantis em querer buscar um dom que talvez lhe desse um status na igreja. Aquele irmão fala em línguas, aquele irmão espiritual. Não, irmão, não quer dizer nada não. Não quer dizer muita coisa não. O dom de línguas está no final da lista. Quando o apóstolo Paulo vai falar das manifestações do Espírito, ele vai fazer um rol de... Ele elenca 9 dons, que são eles. A palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, a fé, dom do Espírito, dom de curar, operação de maravilhas, de milagres, profecia, discernimento de espírito, isso é interessante, porque a gente precisa desse dom realmente para discernir, principalmente na época que nós estamos vivendo. Um dom de discernir os espíritos, se realmente vem de Deus ou não. Irmãos, é terrível. É terrível o que acontece nas denominações hoje em dia. Uma vez uma irmã me disse, o marido tinha se separado dela e ela contratou um irmão para fazer um serviço de pedreiro na casa dela. E esse irmão, ele disse, olha, irmão, eu tenho uma profecia para você. Aí que Deus mandou dizer que enquanto o seu marido estiver longe de você, não vai faltar homem para você, alguma coisa desse tipo. A irmã disse, está amarrado. Então como é que uma pessoa se dirige com uma palavra maligna dessa, dizendo que veio que é profecia? Isso acontece. Pessoas que vão para um púlpito ou vão para frente e falar de profecia que Deus nunca mandou dizer. Palavras que Deus nunca mandou dizer, que muitas vezes acaba com a vida do crente, dos irmãos. Por conta de um sentimento que veio do inferno muitas vezes para destruir a vida dos irmãos. Então eu peço que tenhamos muita atenção nisso. As manifestações hoje que estão acontecendo. Eu fui para uma igreja um tempo desse visitar e lá eu vi coisas espantosas. Irmão correndo dentro da igreja, pegando na mão do outro, correndo para lá e para cá. Outro chegava perto de você, olhava para você e fazia um gesto. Aí de repente uma irmãzinha do lado começava a pular, a pular, a pular. E o que é isso, irmãos? O que é que está acontecendo?
Isso não é culto a Deus, não. Aí, muitas vezes, irmãos vão fazer visita a outros irmãos e lá tem uma pessoa, diz que aquela pessoa está com um problema espiritual e a pessoa que vai também se manifesta. A pessoa que vai ajudar também, não estou entendendo. A Bíblia diz que as manifestações do Espírito visam um fim proveitoso. Um fim proveitoso. As manifestações do Espírito não é para você aparecer, não é para você ganhar status, não é para você fazer teatro. Eu olhando para os evangelhos, eu olho para o Senhor Jesus Cristo, lindo, nosso Senhor, lindo, maravilhoso. E eu não vejo Ele dando esse espetáculo, não. Vejo uma pessoa tranquila, serena, cheia de autoridade. Quando diz sai, não tem o que se discutir, sai. Quando diz estão perdoados os teus pecados, é porque estão perdoados os seus pecados. Quando eu olho para aquela mulher, diz vai-te e não peques mais. Autoridade e poder do Espírito Santo. Então nesse Senhor a gente tem que se espelhar. A gente tem que se espelhar no nosso Senhor Jesus Cristo. Um homem de oração. Embora fosse o próprio Deus, não usou usurpação de ser igual a Deus. Antes se humilhou, passou madrugadas, noites e madrugadas orando ao Pai para nos dar o exemplo. Então você quer ser espiritual? Tenha um viver de oração diante de Deus Todo-Poderoso. Coloque isso como prioridade na sua vida. Se você quer ajudar os irmãos, fazer visita, visitar aqueles que estão escravizados por Satanás e quer ter autoridade para levar aquela pessoa ao Senhor Jesus Cristo e a libertá-la, então invista sua vida na oração e na meditação da palavra de Deus. Tem muita gente que não conhece nem a palavra direito e quer fazer a obra de Deus. Não pode, irmãos. A gente, para fazer alguma coisa, a gente tem que, no mínimo, conhecer a palavra de Deus. Isso é uma pessoa de oração. Para que possa transmitir a palavra de Deus com peso, com espírito. Então eu chamo a atenção que está me preocupando bastante hoje esse evangelicalismo de pessoas achando o sobrenatural incrível, mas esquecendo do teor, porque está vazio. Não adianta você ter manifestações êxtases, experiências sobrenaturais, se ela não traz, se essas manifestações não trazem um fim proveitoso. A Bíblia diz, irmão, basta esse versículo, olha para ele. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, na sua Bíblia está escrito, eu vou ler na nova versão internacional. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. A versão internacional trouxe esse finalzinho, visando um bem comum. O bem comum de quem? Da igreja, do povo de Deus, das pessoas. Se tem um escravo de Satanás e você vai visitá-lo, você precisa fazer o bem àquela pessoa. Presta atenção, irmãos. Tem gente que vai, com a melhor das intenções, fazer uma visita porque a pessoa está precisando de ouvir a palavra de Deus. E vai até lá. E lá essa pessoa entra no êxtase e essa pessoa fala de Deus e fala as coisas de Deus e tudo mais. E quando deixa aquela casa, ela sai vazia.
sai seca e sai com a incerteza no coração, preocupada. Se a gente vai a uma casa, fazer uma visita, e a gente vai no poder do Espírito Santo, a gente, antes de tudo, vai levar paz para aquela casa. Lembra-se do que Jesus disse quando enviou seus discípulos? Quando entrares numa casa, antes de tudo, diga: paz seja nesta casa. Porque se ali houver algum filho da paz, a paz repousará sobre ele. Então a gente tem que levar paz às pessoas que estão hoje ansiosas, que estão desesperadas. A gente precisa levar paz. Eu sei, irmão, que a gente muitas vezes peca por falta de fé. Eu sei disso. Eu também passo por isso. A pequenez da nossa fé muitas vezes impede a gente de dar um passo. Mas a gente precisa buscar em oração e na comunhão da palavra de Deus. Porque ele diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então é de tanto ler, de tanto meditar, de tanto crer que você passa a se encher de convicção, de fé, de certeza. Agora há pouco eu ouvi, foi veiculado num grupozinho de WhatsApp, a história de um irmão lá no Irã. E ele era, a gente sabe que no Irã a religião oficial é o islamismo, né? Mas ele conheceu a Jesus lá dentro do país dele. E ele se tornou pastor. E por se tornar pastor numa cidadezinha do interior, ele começou a pregar, afastou os filhos do Alcorão, e ministrou a palavra de Deus aos seus filhos, à sua esposa, e fundou a igreja. Mas as autoridades iranianas o prenderam. E ele foi condenado. Ele foi julgado e foi condenado à morte. Mas ele, antes de ser condenado à morte, ele teve 3 oportunidades de esquecer tudo e viver. E ele disse não para a primeira oportunidade. E disse não para a segunda oportunidade. E disse também não para a terceira oportunidade. E vocês sabem por que ele disse não, preferia morrer? Porque ele sabia em quem estava crendo. Ele tinha fé, ele tinha certeza. Ele sabia que se ele recuasse, ele seria o mais infeliz de todos os homens. Ele estaria colocando abaixo toda aquela grandeza que ele tinha conquistado no Senhor Jesus Cristo. Então ele preferiu morrer. Ele foi enforcado. Ele foi enforcado. Então isso é fé. A gente precisa deixar de brincar, de ser cristão, deixar de se entreter com essas coisas sobrenaturais, eu digo assim, que não pertencem de fato ao Espírito Santo. Porque se não visa, se não tem um fim proveitoso aquilo que você faz, então certamente não provém do Espírito Santo. Porque as coisas do Espírito Santo, ela visa um fim proveitoso. Preste atenção no que eu estou dizendo. Eu estou chamando você a uma reflexão. Saiba que se você tiver um viver de consagração, de oração, de leitura da palavra, você vai ganhar muito. E você não precisa transcender para fazer o bem.
para fazer a vontade de Deus. Deixe que Deus trabalhe. Você só fala a palavra de Deus. Você é veículo de Deus. Você é canal de Deus. Esteja contente com isso. E deixe que Deus trabalhe. Porque a glória é dele. É só dele. Se a gente orar por uma pessoa, irmão, e a gente impor as mãos sobre ele, isso é bíblico. E ela estiver doente e curar, e ela for curada, a gente vai querer se engrandecer. Achar que a gente tem poder. Mas a gente não tem nada de poder, irmão. Todo poder é do Senhor. Todo poder é do nome de Jesus Cristo. E a gente é um mero instrumento. E glórias a Deus por isso. O fato de a gente ser um instrumento nas mãos do Senhor é muito glorificante. Por isso que o apóstolo Paulo sempre dizia, eu me glorio no Senhor, não em mim. Eu sei que tudo provém de Deus. Então se contente em ser um canal que leva a palavra de Deus. Mas não de qualquer forma. Invista na sua vida espiritual. Não procurando dons espirituais, entre aspas. Os espirituais, quando me falam de tanta manifestação, de cair no êxtase quando está conversando com a pessoa, de falar em línguas na frente da pessoa, ela não vai aproveitar isso de você. Fale palavras com sobriedade, vinda do Espírito Santo. Mais uma vez eu levo você a olhar para Jesus. Olhe para o Senhor. Eu só vi o Senhor falando em língua uma vez. Assim mesmo foi uma língua não foi a dos anjos. Quando ele falou ali, lama sabachthani. No seu ministério ele sempre falou, foi sóbrio. Quando Nicodemos foi ter com ele, a gente sabe que está registrado ali no capítulo 3 de João, né? Ele falou, Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então eram palavras claras, palavras inteligíveis, mas coisas celestiais. Então a gente tem que falar as coisas celestiais com palavras compreensíveis. A gente tem que falar as coisas, os mistérios de Deus, através de palavras simples, de forma sóbria. Nós somos aqueles que levam a esperança. Então, meus queridos irmãos, eu estou fazendo esse apelo para que a gente deixe muitas coisas estranhas, esquisitas de lado e passe a ter um viver mais de maturidade. Porque o nosso cristianismo hoje está muito desacreditado. Primeiro que se tornou uma questão de status, ser evangélico. Quando eu me converti não era assim não. Quando eu me converti, a maioria das pessoas que convertia, assim que a gente convertia, a gente tinha logo vergonha de andar com a Bíblia. Porque as pessoas diziam que a gente ia ficar doido. Estava alienado. Mas graças a Deus eu acabei vencendo essa timidez e em pouco tempo eu já estava orgulhoso, entre aspas, né, de carregar a palavra de Deus. Hoje não tem mais aquela rejeição aos crentes, que naquele tempo chamavam de protestantes. Hoje se chama que é evangélico. Hoje tem show evangélico, tem moda evangélica, tem tanta coisa, irmãos, que eu me assusto. Tem ídolos dentro do sistema evangélico, estrelas. O que é isso, meu irmão? Eu não entendo, não. Não entendo, não.
Eu fico assustado com tudo isso. E isso leva a nossa crença ao descrédito. Porque as pessoas começam a ver, está parecendo com o mundo. No mundo é que tem ídolos, estrelas, que é holofotes em cima da pessoa. Então eu não compreendo isso não. Eu compreendo que um homem de Deus, antes de tudo, uma mulher de Deus, eles carregam, antes de tudo, a humildade. Eu sempre digo às pessoas que me contatam, e eu digo assim, quer saber onde tem um homem de Deus de verdade? A primeira coisa que você deve olhar é se realmente ele é uma pessoa humilde. Mais uma vez eu chamo você para olhar para Jesus. Olhe para o Senhor Jesus. Veja o caminhar dele, desde o seu nascimento, numa manjedoura, até a sua morte de cruz. Ele nos deu uma lição muitíssimo grande, incomensurável, de humildade. Quando lavou os pés dos discípulos, quando foi ultrajado, cuspido, quando esteve na cruz. Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então você quer ser espiritual, faça o que eu aconselho, ore, gaste tempo em oração, em meditação, na leitura da palavra, leia os evangelhos várias vezes e veja o caminhar do nosso Senhor. Veja a conduta do apóstolo Paulo. Veja a conduta dos irmãos. Eu sei que nos irmãos vocês vão achar falha, em Paulo você vai achar falha, em Pedro você vai achar falha, em Barnabé, mas no Senhor Jesus não. Mas mesmo assim, esses homens têm lição para nós. Por isso o apóstolo Paulo diz, seja meu imitador como eu sou de Cristo. Não nas falhas, mas na forma que ele copiava o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele andou fazendo bem. Aí você andou fazendo bem, eu ando fazendo bem. A gente precisa deixar a criancice de lado, irmãos. Reflita sobre o que eu estou dizendo. Eu tenho muita preocupação com essas manifestações que são atribuídas ao Espírito Santo, que não têm um fim proveitoso. Eu não estou dizendo que o Espírito Santo não pode manifestar-se através do Espírito. Não estou dizendo isso, não. Eu estou dizendo que tem muitas manifestações que certamente não provêm do Espírito Santo. E a gente precisa buscar um dom importante que Paulo disse, discernimento de espírito. Discernimento de espírito. A vida da gente precisa mudar. A vida da gente não deve ser um exemplo da porta de fora da casa da gente para lá. A gente também tem que ter um exemplo dentro de casa. Então eu peço a Deus que ilumine a gente, irmãos. Que a gente volte à simplicidade. Numa das minhas mensagens anteriores eu falei sobre a simplicidade de Cristo. A gente precisa voltar à simplicidade. E sabe o que atrapalha a gente, irmão? O que atrapalha a gente é o pecado. Muitas vezes a gente se complica por conta do pecado. Aí você diz, não, mas eu tenho uma vida boa, uma vida de cristão, genuína. Não, muitas vezes você está com problema de vistas e você precisa orar mais. Você é uma pessoa de oração, então peça para Deus iluminar seus olhos. Aí você verá que você não é tão puro assim quanto você pensa. Quanto mais a gente se achega a Deus, se achega mais ao Senhor, mais a gente vê as nossas imperfeições e a gente chora. Porque a gente não queria ser assim, a gente quer ser como o nosso Deus santo. Ele diz, sede santos, porque eu sou santo. Eu disse em outras mensagens também que até hoje, quando eu me lembro
do meu passado, das coisas que eu pratiquei, eu sinto uma profunda tristeza dentro de mim. E eu peço a Deus que sempre me ilumine, para que eu não caia na cegueira, principalmente nesses tempos que nós estamos vivendo, porque o Senhor disse que nesses últimos tempos, Ele chamou a atenção da gente. Lá no sermão escatológico, no final lá de Mateus, Ele diz que quando os discípulos pedem para dizer quando serão essas coisas, quando acontecerão, a primeira coisa que Ele alerta é que ninguém vos engane. Que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome. Ó Senhor amado, por isso que eu me preocupo. Tem muita gente professando o nome do Senhor, dizendo que é em nome do Senhor e fazendo coisas que o Senhor não mandou fazer. Quer saber, irmão, se sua vida é uma vida de cristão verdadeiro? Não olhe para as igrejas. Não olhe. Não olhe para os pastores. Não olhe. Olhe para a palavra de Deus. Olhe para Jesus. E lá você vai ver se sua vida está pautada de verdade na palavra de Deus ou não. Mas muitas vezes a gente tem preguiça de ler a Bíblia. Prefere escutar da boca dos outros, que muitas vezes sai distorcido. Como tem filmes evangélicos que fogem totalmente ao teor da palavra de Deus. Então você assiste um filme, gostei. Mas uma grande parte dele é sensacionalismo e fugiu da palavra de Deus. Não tenha preguiça de ler a Bíblia, não. Empenhe-se por ler a palavra de Deus, que você vai crescer espiritualmente falando. Você vai crescer na graça do Senhor Jesus Cristo. Empenhe-se em oração. Porque a vida da gente é assim. Às vezes tem irmãos que gostam muito de ler a Bíblia, mas não gostam de orar. Tem outros que gostam muito de orar, mas tem preguiça de ler a Bíblia. E a gente tem que ter equilíbrio. A gente tem que orar, mas a gente tem que ter comunhão com a palavra também. Porque é como se fosse o alimento sólido e o alimento líquido. O pão e a água. Então esse é o meu conselho, irmãos, para vocês. E para mim também. Quando eu falo da palavra, eu venho para cá, eu aprendo também. Muitas vezes, coisas que eu estou falando aqui, eu depois fico meditando. Meu Deus, eu falei isso. E serviu para mim. Então eu sou tão fraco quanto você, sou tão frágil quanto você, sou tão pecador quanto você. Mas o que eu estou falando é a palavra de Deus. Ela é poderosa para transformar, para convencer. Ela entra no nosso coração e ela faz uma obra maravilhosa. Ela dá discernimento. Ela tem poder para curar, sim. Ela tem poder para transformar. Você mesma é testemunha de quantas vidas a palavra de Deus já transformou. A minha, eu sou um exemplo disso. Deus transformou a minha vida. Transformou a sua também, né? Veja o que Deus fez na sua vida. Não seja recalcitrante, teimoso, teimosa. Se humilhe diante da palavra de Deus. Procure ver o que está dando errado na sua vida. Por que está dando errado? Leve a luz da palavra de Deus. Pergunte ao Senhor. Eu sempre digo, irmãos, por que a palavra e a oração? Por que a palavra e a oração? Porque eu vejo assim, na oração você abre seu coração e você fala com Deus. E na palavra, Deus fala com você. Você ora e Deus responde. E não quero dizer que Deus também não responde quando você termina de orar, que vem aquela convicção no seu coração. Às vezes você deita e você está meditando e Deus vem e fala claramente no seu coração. Também fala, mas o que Ele fala é alinhado à palavra dEle. Não é nada
Deus nunca fala uma coisa que seja contrário à palavra dele. Então preste atenção. Faça essa reflexão. Veja o quanto você está dando importância a comportamentos sobrenaturais. E passe a dar mais importância à oração, à dedicação, à consagração, à leitura da palavra de Deus, ao exame, o exame da conduta do nosso Senhor, para você saber o padrão de Deus, para você se pôr diante do espelho, aí você vai ver o que está errado em você. E Deus ele é poderoso para ajudar a transformar você, sua vida. Então eu peço a Deus que ilumine os olhos de todos. Eu não estou aqui, como eu já disse, para ofender ninguém. Não se sinta ofendido se falei alguma coisa que lhe magoou, né? Nesse sentido. Mas vá diante de Deus e se exponha e peça a luz do Senhor. E peça para Ele retificar a sua vida, transformar, lhe dar visão, pôr colírio nos seus olhos, para que você enxergue a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Eu quero orar agora por você e por mim e por todos nós. Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nesse instante, Pai, eu quero agradecer, Pai, por essa mensagem curta, mas eu espero que tenha atingido o objetivo, meu Pai. Que o Senhor tome conta dessas pessoas que estão ouvindo e que ajude-as, meu Pai, a se expor diante do Senhor e que são tão frágeis quanto eu, meu Pai, mas que precisam do Deus Todo-Poderoso. Que Tu, Senhor, quando nos pega pela mão e nos conduz, a gente se sente seguro. É só em Ti que nós nos sentimos seguros. E sabemos da nossa fragilidade, da nossa fraqueza, meu Deus. Mas graças a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, ressuscitou e hoje intercede por nós diante do Pai Todo-Poderoso. Pai, abençoa essas pessoas, meu Deus, que ouviram a mensagem e que essa mensagem seja também, que chegue até aqueles que estão precisando ouvi-la, meu Pai. Toma conta deles, meu Deus, restaura a vida de cada um, que eles reflitam, Pai, e consigam sim, meu Pai, ser transformados e serem melhores a cada dia, meu Pai, através do Espírito Santo, agindo no ser de cada um, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, e amém. Amém, graças a Deus.